Bem, meus amigos, estamos aqui em mais um Resenha COP, esse programa de educação política do Sistema OCB Rio de Janeiro, que tenta trazer para a sociedade informação, cultura, um pouquinho daquilo que o cooperativismo trabalha com relação ao poder público, né? Levar informação. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, que é o nosso vereador Jorge Felipe, vereador que preside a nossa Frente Parlamentar Municipal do Cooperativismo, um grande parceiro do Sistema OCB ao longo dos anos, que eu fico muito honrado em ter aqui, porque eu não esperava, e o Jorge Felipe, quando eu tomei posse, você fez uma homenagem a mim, você me concedeu a medalha. Merecida. E assim, foi muito emocionante. Depois você concedeu ao meu grande irmão Abdu, também muito merecido, Jorge. Então, vai até além, agora eu vou puxar um pouquinho, vai até além da questão institucional, vai pela emoção, pela alegria de ter você aqui. Eu tenho que registrar, eu sou puxa-saco dele mesmo, cara, porque assim, é uma pessoa extremamente generosa, é um exemplo em como lidar com as coisas. Nunca tive uma demanda que a gente levasse para ele, se a demanda não era possível, se ele não enrolava. Não, isso não dá, não vai dar. Verdade. Não mente e nunca deixou nada em aberto com a gente. Mas nunca. Você pede, se dá, ele vai fazer de tudo para fazer acontecer. Né? E olha que a gente pede, né? Diferente de outras que às vezes a gente pede, tem que lidar, ele diz que vai fazer, mas você sabe que não vai, né? Só te enrolou ali. Nunca aconteceu isso. E assim, é um ser humano incrível. Eu posso dizer que eu sou puxa-saco mesmo, sou fã. Né? É generoso pra caramba. Eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos de lei que viraram lei com o mandato dele. Né? Isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa para qualquer um e não é uma coisa que qualquer um permite. Né? E ele é um cara muito generoso, muito correto em todas as relações que a gente teve com ele até hoje. Verdade. Jorge, e aí, pedi para você se apresentar para os nossos cooperativistas do Estado. Tem muita gente que não é da cidade do Rio de Janeiro, que é do interior do Estado e que nos acompanha. E fazer uma pergunta logo inicial, deixar para apresentar a Maíra. A Maíra é que nos ajuda aqui nesse processo de construção desse projeto de educação política. E perguntar, como é que tu foi parar na vereança? Começa por aí, para todo mundo, né? Quem que você fez da vida? Quem é você? Porque às vezes a pessoa é só o vereador, mas além do vereador, né? O que você fez? Formação, como que chegou lá? Bem, preliminarmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho muito respeito, muito carinho por todos aqueles que estimulam o cooperativismo, que eu acho um instrumento essencial na prosperidade das atividades, seja na prosperidade sob o aspecto social e também sob o aspecto comercial, notadamente comercial. Então, é um prazer estar aqui. Sempre tive muito carinho e admiração por vocês. Quero dizer que quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro lhe prestou homenagens... Não tem jeito, o mandato continua mesmo na mesa do podcast. Não tem problema. Não foi, por favor, ele. Não foi por apreço pessoal, mas ao contrário, buscando dar exemplos aos nossos contemporâneos de conduta que devam ser enaltecidas e de exemplos que devam ser seguidos. Então, quando a Câmara lhes prestou essas homenagens, foi com este propósito. Né? Bem, a minha história. Eu sou o político mais antigo do Rio de Janeiro. Eu estou na atividade pública, exercendo mandato desde 1979. O ano que eu nasci. Desde eu 1979. Tinha 2 anos já, rapaz. Da minha época, restaram o Miro Teixeira, que hoje não exerce mais mandato, verdade, e o Átila Nunes, que também está fora do mandato.
Desde pequeno eu dizia assim para minha mãe, não sei se vocês se lembram, tinha aquela nota de 100 cruzeiros. 100 cruzeiros, eu lembro. E tinha aquela foto do Congresso Nacional. Isso eu lembro. Eu dizia assim, tinha um barão, eu pedia muito um barão, né? 100 cruzeiro era uma coisa mais distante. O barão era o Barão do Rio Branco, era um cruzeiro. Mas tinha a nota de 100 cruzeiro, tinha a foto do Congresso Nacional. E eu dizia para ela, um dia você vai me ver aqui. Olha, eu tinha em torno de 10 anos de idade, 12 anos de idade. E meus pais eram lacerdistas, eram de direita mesmo, radicais. E eu adorava Leonel Brizola. Eu ficava fascinado com aquele maneira dele de falar. Né? E meus pais trabalhavam para um deputado federal, ajudavam na campanha, chamado Menezes Cortes. Menezes Cortes? Que hoje é o nome do nosso terminal ali. Do terminal rodoviário. Ele era um deputado federal pelo Rio de Janeiro. E ele me pedia para ir colar o retrato do Menezes Cortes nos postes. Naquele tempo era assim que se fazia a campanha eleitoral, porque a comunicação, a oportunidade de comunicação era muito restrita. Sim. Não é hoje, nesse mundo globalizado, que tu estala o dedo, o mundo todo sabe que você estalou o dedo. Jamais um telefone tocaria numa mesa assim naquela época. Pois é. Então, e eu saía para colar o retrato do Menezes Cortes. Aí eu passava pelo comitê do Leonel Brizola, Maíra, e pegava as fotos do Brizola. Colar também. Para colar um, cola o outro. Homenagem aos meus pais e homenagem a mim. Aí colava um e outro. E no outro poste eu invertia, né? Era o Brizola em cima, o Menezes embaixo, no outro era o Menezes, enfim. E eu sempre gostei da política. E ainda estudante, aquele duros períodos da ditadura militar, eu já era um ativista, eu jogava bola de gude para a cavalaria que vinha nos agredir aqui na Rio Branco, né? Era como instrumento, como meio de fazer com que a ditadura é dura, né? Era ativista raiz, né? Aquela ditadura da época que você sentia na pele, né? Hoje que você acha que está na ditadura, né? Sempre aflorou muito forte em mim o sentimento de liberdade, né? E nós vivíamos momentos difíceis. Sim, verdade. Coisa horrível que eu ouço hoje muitas pessoas falando em ditadura, eles não sabem o que é viver sob uma ditadura. Se soubesse, certamente não teria esse comportamento. Não teria essa comparação, né? Essa comparação era meio distorcida. Ditadura, né? Teve a ditadura raiz e tem a ditadura Nutella, né? Que só está na cabeça dele. E daí, para chegar ao mandato, era o meu objetivo ter um mandato à representação popular. Primeiro fui eleito presidente da Associação Comercial e Industrial da região de Bangu, com 25 anos de idade, e no ano seguinte eu disputei a eleição para vereança, fiquei como primeiro suplente, 2 anos depois tomei posse, e de lá para cá. 79 você tomou posse? Em 79 tomei posse. A eleição foi em 77. Quando começava ali o processo de anistia, discussão de uma anistia e tal. Nossa, nós vivíamos bem milionário nesse momento. Eu vi quando os ventos democráticos começaram a arejar esse país, né? Foi ali naquele período, 77, 79, 80, 82. Sim. 89, que momento, já veio candidato a governador, né? Aí as coisas já... Olha, rapidinho. Eu sou historiador, então eu fico vendo essas histórias, que é a vivência nesses momentos tão relevantes na história do país, que se perde um pouco ao longo do tempo, e a gente tem a obrigação de mostrar, de esclarecer, de falar efetivamente para as pessoas que o discurso muitas vezes é distante da prática, de que as coisas não são como se imaginava. Muita gente romantiza o passado, que foi um passado muito duro, né? Então ter o Jorge aqui com toda essa história de vida para a gente é muito legal. Mas a Maíra, quando a Maíra chamou a gente, é porque realmente ela tem uma pergunta relevante, não é? Não, eu ia dizer que eu ia adorar conversar aqui sobre esse período da transição, que foi um período muito duro para o Rio de Janeiro, né? A gente teve grandes nomes da política do Rio de Janeiro
caçados, proscritos da política. O que é ser caçado? É você ser proibido de exercer sua atividade política durante a ditadura, e isso deixou marcas, né, na nossa elite política, porque muitos dos grandes nomes, né, principalmente jovens, foram ceifados nesse momento. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: o senhor falou como se fosse fácil, né? Aí eu virei vereador. E a gente sabe, a gente fala isso, quem trabalha com política e tal, que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem. Por quê? Porque ninguém sabe muito bem quem votou para deputado estadual, ninguém tem muito candidato para presidência, nem, eu não gosto desse, não gosto daquele, mas todo mundo tem um vereador. Porque o vereador é aquele político que está mais próximo do cidadão, é do seu bairro, está ali no seu bairro, está ali na sua rua. E aí eu queria valorizar um pouco essa ideia da vereança, porque é a porta de entrada na política, mas também é o político que está mais próximo do cidadão, que faz o cidadão lembrar a importância da atividade política. Então eu queria te ouvir um pouco o que faz um vereador. Pois é. Mas eu entrei na política, Maíra. Entrei com uma campanha, antes de te responder, onde era feita com megafone. E Carro de som era um megafone, né? Não tinha carro de som. Tinha carro de som. Era megafone mesmo. A gente ia para a porta da estação e ficava discursando e falando as coisas que não se podia falar, mas ali no corpo a corpo você tinha condição de fazê-lo. E eu, um filho de açougueiro, terminei como sendo o vereador mais votado da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, naquela eleição. Naquela eleição tinha que ir falar com as pessoas mesmo, né? Hoje você posta, impulsiona. Hoje a política está muito modificada. Mas ainda se continua muito arraigado a aproximação do vereador com a população. Porque a população sabe onde o vereador mora. Eu, quando saí de casa, tem 5, 8 pessoas me esperando para falar comigo. Ele não tem condição de se deslocar de Bangu ou da Barra até o centro da cidade, então ele me espera ali na hora que eu vou sair de casa. Jorge e tal. Até hoje é assim. E isso faz com que o vereador tenha a maior proximidade e seja aquele que mais sente as angústias e as aflições da população. O deputado é sempre uma figura mais distante, mais... As discussões são mais distantes, no dia a dia, sabe? O município é o ente federativo mais próximo do povo. A vida é no município, ninguém mora na União. Pois é. E eu sempre quis ser vereador. Embora eu estava dizendo assim, que eu dizia para minha mãe, né, quando eu vi aquela nota de 100 cruzeiros, quando eu tive a oportunidade de ser deputado federal, eu elegi minha filha, ajudei minha filha a se eleger. Com 21 anos foi a deputada federal mais jovem do Rio de Janeiro, do Brasil, Vanessa Felipe. Né? Então eu tenho uma trajetória, uma história muito grande na política. E ser vereador é algo assim extraordinário. Extraordinário. Porque na vereança você identifica tudo que uma pesquisa vai te sinalizar daqui a 3 meses, no dia a dia você identifica isso. É verdade. Sabe, quantas vezes eu, em campanhas eleitorais, eu dizia para aquele que era o líder do meu partido, dizendo assim, nós estamos no caminho errado, olha, nós estamos no caminho certo. Embora a pesquisa só fosse acusar isso lá na frente, mas é aqui, conversando com o povo, ele exterioriza aquilo que a pesquisa vai captar lá adiante. Então, ser vereador é maravilhoso. Trabalha muito. Porque você não tem como fugir da população. Ela te alcança de qualquer forma. E aí que está, né? O legal, e nem se esconder dela, né? Porque ela te conhece. Você teve todas as oportunidades de ser candidato a prefeito, ser candidato a deputado, federal, estadual, senador. Né? Por muito tempo você foi um dos mais votados do Rio. Fui prefeito do Rio 3 vezes, né? É verdade.
Não, o Jorge é a pessoa que mais vezes botou o nome no livro de prefeito aqui na história da cidade, né? Então, Eduardo. Não, mas ele botou uma vez, ele botou 3 vezes, 4 vezes. 4. Você botou mais vezes, porque nas licenças você assumia e devolvia, Sempre. né? Então, você era presidente da Câmara. Interinamente. Então, interinamente, se for olhar, tem mais vezes o teu nome do que o nome de outros, né? Porque Teve um desde período 79. que foi horrível, né? A prisão do Crivella, Do Crivella. Sim. quando eu tive que ascender. Nossa Senhora, que coisa horrível. Aqueles últimos 10 dias, em plena pandemia, uma prefeitura cambalida, que não tinha dinheiro para nada, os hospitais à beira. Michele viveu isso comigo, no dia a dia. Porque, Todo mundo batendo na porta com conta para pagar. e o que é pior, né? O sindicato dos médicos decretou greve em plena pandemia da Covid-19, porque havia uma perspectiva de não pagar o 13º. Aí deu saudade da vereança na hora, né? Hã? Aí deu saudade de ser vereador na hora, né? Nossa Senhora, você sabe que ali eu joguei duro. Eu sempre fui uma pessoa de estimular a organização da população, né? Seja através do cooperativismo, seja através do sindicato. Eu acho que a organização é essencial, né? A gente está fortalecido quando estamos organizados e juntos. Mas eu chamei o presidente do Sindicato dos Médicos e falei: olha, eu vou representar judicialmente contra você. Vou propor uma ação criminal contra você. Porque o que você está fazendo é um absurdo. Estimular a greve nessas condições, morrendo gente dentro dos hospitais. Ainda bem que ele fez reflexão e recuou e não foi necessário nada disso. Botou o juramento à frente no momento que deveria botar, né? Tem que saber separar as coisas. Tem que saber É um separar momento as coisas. que não dá. Ô Jorge, deixa eu aproveitar uma coisa, que sempre foi uma curiosidade, eu acho que eu nunca te perguntei isso. Você provavelmente participou da elaboração da lei orgânica atual, né? Sim. E lá na lei orgânica da cidade do Rio, é uma das poucas que tem na estrutura o cooperativismo, né? Não sei se você vai lembrar de quem propôs, de como isso entrou, qual foi a discussão, porque na Constituição Federal tem todo um histórico, né, dessa entrada, mas na municipal não. Você sabe, naquele período, nós tínhamos uma influência muito forte do brizolismo, né? O Brizola era o governador. Eu era o líder do PDT na Câmara dos Vereadores. E se você observar, a lei orgânica do município é a mais progressista do país. Sim, verdade. É a mais progressista do país. Exatamente por causa daquela nossa índole e a liderança que estava submetido do Brizola. O Brizola era um cara muito focado nessas questões, né? E nós éramos disciplinados. Ele tem um papel interessante no Rio Grande do Sul, porque ele foi no primeiro mandato dele como governador, ele fomentou muito a construção de cooperativas agropecuárias para dar sentido econômico à luta das ligas camponesas. Isso fica meio perdido no tempo, assim, você vai começar a ler a história de como é que algumas cooperativas surgiram naquele momento ali e tal. Foi muito da ação dele. Isso foi para o Rio, em decorrência da liderança dele. Então, se você perguntar a quem atribui isso, eu vou dizer a Brizola. Deixa eu pegar esse gancho do Brizola, porque desde o início eu estou querendo perguntar isso, né? O senhor passou por vários períodos de hegemonia, né? Primeiro tivemos a hegemonia do brizolismo, passamos um período ali... Do chaguismo anterior, né? Aí a gente depois passa por um período ali que teve o Garotinho, foi uma liderança muito forte, depois um período grande com o PMDB estruturando, né, o estado do Rio, e agora a gente tem um período assim mais de disputa, né, porque a gente tem o governo estadual com uma tendência, a prefeitura com outra. Aí eu queria que o senhor talvez comentasse um pouco como é que foi passar por todos esses momentos e qual foi a singularidade, a memória que o senhor tem de cada um desses momentos.
Convivi com todos, né? Sim. Todos os prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de conviver, conhecer suas virtudes, seus defeitos, desde Marcos Tamoio. Você sabe, hoje eu vejo com muita tristeza a carência de liderança na política. Mundial, né, hoje, né? O problema é um mundial. negócio impressionante. Eu não sei. Se você me perguntar assim, qual o motivo disso? Eu te confesso que eu não sei. Né? O último grande líder que nós tivemos no Rio ainda foi o Sérgio Cabral. Foi o Sérgio Cabral, que exerceu aí, por 2 vezes foi eleito governador e elegeu o Pezão. Então é isso. Eu convivi com todos esses grandes líderes, né? E todos eles têm uma característica, uma personalidade diferente da outra, né? Uns mais linha dura, outros mais condescendente, mais aberto ao diálogo, ouve mais, não impõe. Enfim, o Brizola falava no centralismo democrático, né? Então, as decisões já estavam tomadas pelo partido e a gente seguia, embora fosse o partido onde a revolta era muito grande, né? A gente se insurgia contra as determinações. O Brizola, porque é o Brizola. Eu costumo dizer que muita coisa do que a gente viveu depois, se o Brizola tivesse aí com aquela força na palavra, naquelas posições fortes, esse país estava incendiado. Muita gente estava em maus lençóis. E todos esses que eu mencionei tiveram passagem pelo PDT. Não, é uma referência histórica. Gostando ou não gostando, você tem que reconhecer que é uma pessoa que teve na história do Brasil um papel relevantíssimo. Que pena que tenha terminado do jeito que terminou, né? Vou mudar um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar. Jorge, vamos voltar para a cidade. Se alguém te perguntasse como é que eu faço para ser vereador, se eu quisesse ser vereador, qual é o caminho, o que você daria de conselho para alguém que hoje está no zero e fala assim, não, eu gostei disso, eu quero ser vereador. Como é que eu faço? Quais são os caminhos que você recomendaria? Na sociedade moderna, eu não sou a pessoa mais adequada. Porque eu não sei trabalhar bem a rede social, embora tenha pessoas que me ajudem bastante. Mas eu sou da política do corpo a corpo, sabe? Ainda hoje, em campanha eleitoral, eu pego um carro de som, vou para o meio da rua discursar e conversar com a população. É natural que tem um que diz, cala a boca, burro, outro, e eles se manifestem, mas no fundo todos te escutam. Uns abraçam a tua causa, outros pensam diferente e se insurgem contra o que você diz, mas eu tenho a coragem de ir para o meio da população para conversar com ela, olhando nos olhos. Eu ainda faço política assim. Eu ouvi uma frase de um contemporâneo seu, que também é muito meu amigo, brizolista também, não começou no PDT, mas depois foi Brizola, Paulo Ramos, que o Paulo Ramos uma vez virou para mim e falou assim, olha, minha campanha é o seguinte, meu mandato é fruto, minha eleição é fruto do exercício do meu mandato. Eu não faço campanha na hora da eleição. Minha campanha é no dia a dia com as pessoas, na vivência, na resolução dos problemas, em ouvir as pessoas. Você sabe disso? Até hoje eu faço reunião toda segunda-feira em Bangu, onde as lideranças comunitárias têm a oportunidade de ocupar o microfone, tem direito a 5 minutos para se manifestar. Uns me cobram compromissos publicamente. Olha, você esteve lá na campanha, Jorge, e você esqueceu de que continua a rua tal nessa situação. Embora o povo passe a pensar de que você tem o poder de asfaltar uma rua, você não tem esse poder, não tem esse condão.
Claro, você tem mecanismos para ajudar o governo a fazer com que aquilo aconteça. Mas você executar, não, que esse não é o nosso papel. Isso é importante as pessoas saberem, Jair. Pois Que é que o vereador não asfalta a Mas rua. aí eu faço o meu Não papel. acende, não liga a luz no poste, não é o papel mas dele. aí eu faço o meu papel. Como ele não tem acesso ao prefeito e eu tenho, eu vou ao prefeito e digo assim, olha, nós precisamos ir a Bangu, ou a Senador Camará, ou a Santa Cruz, na comunidade tal que estão vivendo nessas condições. E o prefeito vai, olha, e vê que realmente tem que dar solução. Que absurdo que em pleno... Daí é um negócio legal, porque, olha, mesmo depois de tantos anos de mandato, tem um nome consolidado, mas tem tido uma mudança na dinâmica por conta das redes sociais, que até impactou um pouco as últimas eleições, né? Ele ainda continua fazendo os eventos semanais para ouvir o povo. Para chegar lá e vai falar coisa boa, vai falar coisa ruim, e cadê o que você prometeu? Toda segunda-feira, às 18 horas, começa a nossa reunião. Porque tem vereador que depois que é eleito, vira estrela e não quer saber mais do povo, não. Sociais, só em rede social. Por isso que eles têm 2 mandatos, um mandato. Essa Deixa é a eu minha aproveitar história. para perguntar sobre essas funções, né, do executivo, do legislativo. Existe um mecanismo no plano nacional que ganhou cada vez mais importância e montante, né, que são as emendas parlamentares. No campo do Estado, o deputado estadual também tem emenda. E agora no Rio de Janeiro, no estado do chama Rio, indicativo. elas são impositivas. Eu queria entender como é que funcionam as indicações dos vereadores e se elas já têm caráter impositivo, como é que essa dinâmica está se transformando na vereança. Lembrando que, apesar de serem muito criticadas, as emendas elas cumprem um papel que é de levar recursos para atendendo demandas localizadas, que muitas vezes não conseguem ser atingidas por programas nacionais de grande monta. Verdade, Maíra. Mas deixa eu dizer uma coisa. No município nós não temos emenda impositiva. Então, nós fazemos emenda ao orçamento ou indicações ao Poder Executivo. Mas eu vou entrar neste assunto. Eu vou até gerar aqui um pouco de polêmica. Nós precisamos definir qual é a forma de governo que a gente quer. Isso é verdade. Nós Se é o isso, presidencialismo ou se é o parlamentarismo. verdade. Porque hoje nós estamos vivendo um semi-parlamentarismo. Um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo, né? Você sabe, Vinícius, se você pegar e somar as emendas impositivas do Congresso Nacional, o Executivo tem menos flexibilidade do que o Parlamento. Porque as rubricas é tudo carimbado, o recurso é carimbado. E o que sobra para investimento, para o chefe do Poder Executivo, vem o Parlamento e pega mais de 50% do que ele tem. Claro, eu não tenho dúvida. Se você perguntar, você é presidencialista ou parlamentarista? Eu sou parlamentarista. Mas é preciso que isso seja com clareza e não da forma... Dentro de uma estrutura que cada um sabe... Né? Porque esse parlamentarismo, às vezes, quando a população vai demandar um serviço público, demanda do executivo, que às vezes está sem tinta na caneta para executar. E o que é pior, né, Maíra? A emenda é feita de uma forma absolutamente criticável. Sabe? Sem identificar autor, e gera tudo isso que a gente vê no dia a dia com a Polícia Federal. Por isso que é preciso... Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter uma reforma política. Nós temos que definir o que a gente quer. Esse é um ponto muito, muito importante. Hoje, o que aconteceu, e eu não tenho dúvida de que isso também é um pouco de manipulação estrangeira, por conta, principalmente, das redes sociais, que levam a comportamentos, às vezes, irracionais, né? Que estão levando... A gente tem uma estrutura que tem 3 poderes, que a gente chama de sistema de freios e contrapeso. Um equilibra o outro. Só que eles descobriram meios de levar todos esses poderes a situações limites, aonde você obrigatoriamente tem uma intervenção e um conflito, e não mais freios e contrapesos, mas conflito entre os poderes próximos de ruptura, né? E a ponto de você ter
utilizado isso para gerar uma transformação. O problema desse parlamentarismo informal, né, é que quando dá problema, fala, mas eu sou parlamentar, eu não sou executivo, a culpa é do executivo, mas quem gerou foi o parlamento. Aí o contrário também acontece. Mas você sabe, Abdu, a coisa está toda errada. Porque também o executivo vira legislativo com medidas provisórias. É isso. O que não é, deveriam ser excepcionais, competência dele, é competência do outro poder. E agora o Supremo também, né? Resolveu legislar. A gente está no limite de todos os poderes, né? E uma invasão, isso é para gerar ruptura e gerar instabilidade. E aí a gente está nessa situação, onde se esquecem determinadas coisas. Muitas das discussões elas vão aos extremos, só que no meio tem tanta coisa que a gente podia resolver, que todo mundo concorda, e isso sai do foco totalmente, sai dos limites. A realidade política e comunicacional hoje leva muito mais ao conflito do que a união, né? Não há um movimento pela união, não há um movimento pela... O conflito da like. É o conflito da like, né? O conflito abre portas, o conflito... faz com que você lacre mais vezes na internet para que você dispute um mandato. Do contraditório, mas não do conflito. Sim, o contraditório leva à luz. O conflito. As pessoas não entendem isso mais. Eu posso discordar de posições suas e mesmo assim te respeitar. As pessoas não são mais capazes de entender isso. Se você não está comigo, você é contra mim e acabou. Abdu, eu fui presidente da Câmara de Vereadores 12 anos consecutivos. Nunca tive um voto contrário nas minhas candidaturas. Fosse da esquerda mais radical à direita mais extremada. Todos me elegeram, sempre presidente da Câmara. Por causa dessa capacidade que eu tenho de saber respeitar a opinião das pessoas. Eu posso delas discordar, mas sempre vou respeitar. E ser mediador dos conflitos ideológicos. Eu sempre fui um mediador. Toda vez que na Câmara, às vezes tinha... que infelizmente, e acontece isso muito na política, Maíra, uma proposta boa, mas a origem dela é da esquerda ou é da direita, e o outro, em decorrência do radicalismo, o outro não. Eu tenho que me posicionar, porque, por mais perfeito que seja, é criticável algum ponto. Aí pega um ponto tão inexpressivo e passa a bater naquilo para justificar um voto contrário a uma proposta que é boa. E eu sempre tive o equilíbrio de chamar as partes e ficar, vamos sentar aqui. Vamos fazer ser bom para todo mundo. Vamos pensar aqui. É de todo ruim isso daqui? Não, não é de todo ruim. Então, o que é ruim aqui? O que é ruim aqui é esse artigo que está aqui. Então, você concorda em retirar esse artigo? Não concordo. Vamos viabilizar a lei? Vamos. Então, pronto. Está resolvido o problema. Então, mas eu me dava esse trabalho. Sabe? Parece até um negócio de creche. Mas não é. Eu me dava esse trabalho. Só um ponto, eu acho que nesse sentido, eu vou dar um testemunho. A gente comprou o prédio da UCB e lá na frente tinha um largo que não tinha nome, que é bem ali em frente à Lerge, né? E aí a gente procurou o Jorge, fez o projeto de lei, esse é um dos que eu pude escrever lá dentro do mandato dele, né? Procurou o Jorge. Jorge, a gente queria transformar isso e fez toda a justificativa técnica, ali tem uma relação histórica com o cooperativismo. Aí para transformar em Praça do Cooperativismo. Aí o Jorge trabalhou, outros vereadores assinaram junto a autoria, né? Tem que agradecer a todos, não foi mas a liderança do Jorge é que permitiu que todos aderissem, isso é um ponto importante. E a gente teve votação em 2 turnos por unanimidade. E aí olha como é que é a força de uma liderança que conversa com todo mundo, né? O prefeito vetou. E aí fez um decreto, que ele disse que ele que tinha que fazer porque a competência era dele. Tudo bem. Né? Que não é. Que não é. Mas aí a gente é grato a ele porque ele quis fazer, está tudo bem. E aí a gente pega e liga para o Jorge. Jorge, o prefeito vetou, mas ele fez um decreto, mas a gente queria agradecer aos vereadores. Aí ele vira para a gente, não, Abdu, a gente vai derrubar isso. Vai derrubar o veto, porque o prefeito dá, o prefeito tira. Isso é competência do legislativo e a gente vai derrubar o veto. Então, uma lei tão simples, né, que é nominar um local sem nome, como Praça do Cooperativismo, gerou esse
movimento todo, e além de ter sido votado por unanimidade em 2 turnos, ainda teve uma derrubada de veto, que não é um processo simples dentro daquela casa, e que se não fosse o Jorge, com certeza, se fosse qualquer outro, não teria passado, porque aí significava ir contra o prefeito, aí quem é da base do prefeito, mas eu não vou contra. Não, né? Até o líder votou contra. Até o líder votou. Né? O líder do governo votou contra. E aí a gente derrubou o veto. Aí a nossa praça hoje tem um decreto e uma lei. Para mudar de nome vai dar trabalho. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, o senhor foi 12 vezes presidente da Câmara de 12 Vereadores. anos. 6 vezes. 6 vezes, perdão. Eu queria aproveitar esse momento para perguntar, porque muitas vezes o cidadão fica meio confuso, né? Como é que no Legislativo tem presidente? Não é confuso? E explicar o que faz um presidente de uma casa legislativa. Por que é necessário? Por que é necessário que o Legislativo tenha estruturas de centralização, como a mesa diretora, mas também como algo que é recém-criado aqui no município, que é o Colégio de Líderes, que é outra estrutura muito importante. E às vezes o cidadão não sabe o que faz. Eu acho que esse espaço aqui de educação política é útil para a gente falar sobre isso. Então vamos lá. A forma de se organizar para exercer as responsabilidades que nos são delegadas constitucionalmente, exige que se tenha uma estrutura de comando. Então, a Câmara de Vereadores tem uma mesa diretora. A mesa diretora é composta de um presidente, 2 vices e 2 secretários e 2 suplentes. Mas não tem todos os poderes da Câmara, essa mesa diretora. Ela é responsável pela condução dos trabalhos legislativos e a estrutura organizacional, gestão. Na questão política, a Câmara já tem outros poderes. Ela é dividida em comissões permanentes, onde o tema é afeto a cada área de política pública. Nós temos a Comissão de Justiça e Redação, que é a primeira a se manifestar no processo legislativo. Depois temos a Comissão de Administração, aí vamos para a Comissão de Transporte, Urbanismo, Desenvolvimento Social, Finanças, enfim. A cada tema, o projeto, de acordo com o impacto, né? A proposta, o mérito é submetido àquela comissão. Então, é a forma como se organiza. E isso vem não do legislativo, isso vem do dia a dia, né? Em todas as atividades humanas, você tem que ter uma organização, né? Fora da organização é o caos. Seja na atividade empresarial, você tem o conselho de administração, você tem o CEO, você tem um secretário executivo, enfim, tem alguém que é responsável por cada área. E aí você segmenta. O legislativo não é diferente, ele segue as mesmas bases da estrutura da sociedade, como forma de se organizar para desempenhar as suas funções. São quantos vereadores hoje aqui na Câmara? 51. Você imagina... Está errado, hein? Nós tínhamos que ser hoje 53. Vamos lá, 51. Você imagina 51 pessoas brigando para fazer valer a sua vontade num lugar onde ninguém toma conta de nada. Isso é pior, 51 líderes. Né? É. Cada um com uma forma de pensar diferente do outro, né? Então o presidente é o cara que vai arbitrar o jogo. Espera aí, esse aqui a gente vai trabalhar assim, vai passar por essa comissão, essa pessoa vai ser responsável por isso. E no final alguém tem que chamar para contar os votos, para dizer, vamos votar, né? Vamos ver se a maioria aprova ou não. Um ponto interessante. Senão vira anarquia, né? É um número ímpar, tá? Isso é importante. É um número ímpar, para não dar empate. Para não dar empate. Às vezes se decide por um, né? Não, mas mesmo assim, às vezes dá empate. O presidente tem que definir, porque um se abstém, porque é permitido então, cabe ao presidente no final. O voto de Minerva. Mas é uma responsabilidade grande. Um município como o Rio de Janeiro coordenar uma casa como aquela, com 51 pessoas. Janeiro, em qualquer nível, realmente
É uma responsabilidade. É gente, né? O cooperativismo é literalmente pessoas se organizando para exercer uma atividade. E gente é complicado. Né? Você sabe, gente se você não tiver uma pessoa com equilíbrio na presidência, nós tivemos Regina Gordilho como presidente. Que catástrofe. Que catástrofe. O Lula, o PT, elegeu Erundina prefeita de São Paulo. Sim, lá nos tempos. 89, isso mesmo. 89. Na eleição de 88. Primeira eleição. Foi. E não, foi 90. Elegeu... 89 foi presidente. 91. Não, 88 foi eleição para prefeito. Marcelo Alencar se elegeu no Rio. Isso mesmo, tá certo. E a Erundina foi eleita em São Paulo. A bancada do PDT tinha me escolhido para ser o presidente da Câmara. Aí Brizola me chamou e falou assim: Felipe, foi o que é? Cara, eu preciso do teu sacrifício. Eu falei: por que, governador? O sapo barbudo, ali ele já chamava o Lula de sapo barbudo. Ele falou: o sapo barbudo fez da Erundina a prefeita de São Paulo. Eu preciso botar uma mulher no poder no Rio. Eu falei: governador, você vai ser o líder do PDT e nós vamos eleger Regina Gordilho, presidente da Câmara. O PT conseguiu colocar uma mulher no poder, o PDT vai colocar uma mulher no poder. Eu falei: governador, ela é absolutamente despreparada. A mulher é louca. Escolhe outra, né? Que essa aí. Aí eu falei: não, mas já está escolhida. Será ela? Bem, aí o senhor tem que convencer o partido, né? Ele falou: não, o partido sou eu. O partido sou eu, já está escolhida. E o partido referendou a decisão dele. E a Regina Gordilho foi presidente da Câmara. Com 1 ano e 3 meses, ela foi destituída. Em plena campanha eleitoral, onde o Brizola disputava ali com Lula no Photoshop, quem ia para o segundo turno com Collor. Verdade. Brizola me liga, a votação da destituição dela ia ser 20 dias antes da eleição. Brizola me ligou e falou assim: Felipe, foi o governador, ela não pode ser destituída. Nós não podemos fazer isso a 20 dias da eleição. Eu falei: governador, é impossível. A Câmara toda está convencida de que ela não tem condição mais de continuar. Eu falei assim: por favor, ela tem que continuar 20 dias. Eu falei: tá bom, farei o possível para mantê-la mais 20 dias. E ela ficou mais 21 dias. A habilidade de... Porque assim, o parlamentar é o cara que tem que lidar com as pessoas, costurar, fazer acontecer, né? Então, mostra aí a habilidade de convencer os pares, de convencer... Porque ali você não vai convencer só as pessoas do PDT, você vai convencer as pessoas dos outros partidos também de... Convencer a todos que não era oportuno mexer com a mulher naquela hora. Agora, eu vou dizer um negócio. As pessoas não têm noção da grandeza que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Ser prefeito, ser vereador, é equivalente a ser presidente e o Congresso de um país, porque economicamente, populacionalmente, o Rio é maior que muitos países. Muitos países. Então, a dificuldade, ela é proporcional nesse sentido, tanto em termos de oportunidade quanto em termos de problemas, né? Quem acumula riqueza, acumula problema junto, não tem o que fazer. E aí, eu pergunto a você, tantos anos de vereança, você conheceu muitas realidades de Câmara. Tem diferença ser vereador numa cidade, uma capital como é o Rio, de uma cidade pequena, tipo,
Macuco, por exemplo, 5 mil habitantes? Eu acho que o vereador dessas cidades com uma densidade populacional menor fica mais exposto ainda à população. É o cara que compra coelho no mercado, né, Jorge? Fica mais exposto. Vai na farmácia com ele pegar um remédio? Não tanto. Quem me procura são as pessoas ali da Zona Oeste, ou então quando é algum tema relevante para categorias. Aí já vem aqui direto na Câmara Municipal, na sede da Câmara. Mas no interior, não. No interior... E o assédio do prefeito também, né? Porque, como são poucos vereadores, o prefeito vai direto em um ou outro. Aqui são 51, é muita gente para ligar, para reclamar. É mais difícil, né? De exercer um controle, né? Então, aliás, você sabe, Maíra, o parlamento está muito modificado, né? Eu sou de um tempo em que as coisas eram efetivamente discutidas entre o legislativo e o executivo. Hoje não funciona assim. Hoje há uma supremacia do executivo sobre o legislativo. Referendo, na verdade, né? Porque os mandatos... Porque no Congresso é o contrário, né? Porque os mandatos... É o contrário. Porque os mandatos estão submetidos e são dívidas que se tem com o Poder Executivo. Ulisses Guimarães dizia isso, né? Ulisses dizia, você está reclamando desse parlamento? Espere o outro. Muita gente disse o que ia acontecer no Ulisses, Darcy. Espere o outro. As pessoas não estão prestando atenção. Quanto pior será? Eu acho que essa frase foi muito emblemática e eu acho que o apontamento do Abdul também, né? De como que se inverte quando a gente vai para o âmbito federal, né? Em que parece um executivo capturado por um parlamento. É o parlamentarismo, o semi-parlamentarismo, digamos assim, né? Agora aqui na localidade está ao contrário. No município é diferente. E daí uma reforma política seja bem interessante no sentido também de começar a separar com mais clareza e coibir essas práticas, né? Jorge, as assessorias é que impõem a gente o tempo, não é a gente. Se deixar, a gente conversa a tarde inteira. Que pena, eu gostaria. É uma pena. Mas, meu amigo, assim, eu queria muito agradecer o trabalho que você faz em prol do cooperativismo lá na Câmara. A gente tem orgulho enorme de ter você como grande parceiro, mais do que qualquer coisa, uma pessoa que tem uma história de vida na política do Rio de Janeiro extremamente relevante. Isso mostra que o cooperativismo foi abraçado por alguém que conhece a sociedade como poucos. Então, a gente fica muito feliz em ter você como esse amigo da nossa instituição, das nossas cooperativas aqui na cidade do Rio, Jorge. E Vinícius, ficamos muito felizes de ter você aqui, cara. Vinícius, você sabe, eu estava, antes de nós iniciarmos aqui, eu estava lendo aqui algumas observações, aí vi o crescimento do cooperativismo no país, da ordem de 10% de um ano para outro. Tem sido 10% ao ano, na média. E que bom que seja assim, sabe? O trabalhador tem que estar organizado. Isso é fundamental para a própria prosperidade dele. Ele estará muito mais fortalecido no sistema cooperativista do que num associativo de outra forma. O cooperativismo faz isso se realçar com mais transparência e nitidez. Você veja, vocês falam assim, poxa, nós gostaríamos de ter a oportunidade de ter uma audiência pública no parlamento. Imediatamente as portas do parlamento se abrem. Por quê? Respeito. Pelo poder o que a organização gera. Sabe? Fortalece o movimento social, fortalece as atividades econômicas. Isso cara... Isso é que vai transformar, nós né? Nós é que agradecemos a vocês, é o contrário. É o contrário. Jorge, isso é que vai transformar. Que se preste a esse papel, que eu sei o quanto é sacrificante. Eu sou um cara muito esperançoso com relação ao nosso país. Eu acho que a gente vai amadurecer, as pessoas vão evoluir e vai chegar um momento que a nossa classe dominante vai ter que efetivamente fazer com que isso aqui tome outro caminho, né? Pode ser que a nossa geração não veja, mas a gente tem aqui que plantar as sementes. Eu acho que o cooperativismo, o papel que você tem lá na Câmara de Vereadores, esse é o que a Maíra tem lá na universidade, é plantando que a gente vai dar um caminho, vai dar um
uma possibilidade melhor. Você viu que a mulher está tomando conta do país, né? Sim. E que tem que tomar. E ainda bem, maioria. sabia? Ainda bem. A mulher é diferente do homem. Na Câmara de Vereadores, hoje, se você perguntar assim, quem são os parlamentares mais combativos? Eu vou assim, olhe para a bancada feminina. Rapaz, é impressionante. Então hoje a gente já pode ter presidente da Câmara mulher. Comigo foi vice-presidente sempre. Período todo que eu fui. E eu não tenho dúvida, vocês estão Hoje elas estão... pelo menos na bancada feminina da Câmara, você tem muita gente preparada nessa legislatura. Sabe que nas mesas diretoras do Brasil inteiro, né, a gente tem pouquíssimas mulheres ocupando a cabeça. Tem mulheres nas mesas diretoras, mas na presidência foram pouquíssimas. No Congresso Nacional foi pouquíssimo. No cooperativismo a gente vai alcançar e não vai demorar muito, não. Sabe, a força da mulher é extraordinária. A capacidade da mulher de articular e de se posicionar. Eu acho que a mulher tem um sentimento... É diferente do homem. Um sentimento de cuidar da nova geração, cuidar do próximo. Tem um olhar diferente, né? A gente às vezes é muito combativo e falta esse olhar, né, de você cuidar. O que o papel da Casa Legislativa? Cuidar do povo, cuidar das pessoas, do interesse das pessoas. A gente tem no cooperativismo, hoje são 49% de mulheres participando. E a gente tem um trabalho para ampliar essa participação. Dentro da nossa instituição mesmo, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres participando, inclusive nas gerências. Obviamente a gente acaba ficando na liderança, e aí também é um pouquinho da própria questão estrutural ou da história, não sei se tem esse peso, mas acho que as mulheres têm ocupado o espaço que deveriam ocupar. Abdu, acompanhe a linha do tempo. Retroaja há 2000 anos atrás e veja o papel da mulher na sociedade. Chegue hoje, você vai ver a diferença que é a mulher de hoje para a mulher de 2000 anos atrás. E não tenha dúvida, daqui a alguns anos, esse processo vai inverter. Quem vai terminar comandando o mundo serão elas, não seremos nós, não. Serão elas. Olha a história da humanidade. Está bem perceptível. Está vendo por que eu falei que eu tenho esperança? E ainda bem. Eu tenho uma filha mulher, então eu também, minha contribuição para esse processo. Jorge, obrigado, meu amigo. Muitas maíras. Muitas maíras. Quiser. Pedir para você fazer as considerações finais aqui. É um prazer enorme estar aqui e estarei sempre à disposição de vocês. Agradeço, meu amigo. Seja que momento for, porque a luta de vocês é uma luta que honra e engrandece e dignifica. Obrigado, Jorge. Obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso Resenha Coop, o nome, inclusive, é um nome muito carioca, né? É uma resenha sobre o cooperativismo e sobre o programa de educação política. E esperamos vocês nos próximos capítulos. Agradeço mais uma vez ao Jorge aqui do coração mesmo, assim, vai muito além do papel de vereador, é um amigo nosso, efetivamente. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanham.